Baixem os portões. Prática psicopedagógica para os conceitos integrados de matemática e engenharia. Esse trabalho foi realizado no laboratório Tela, pertencente ao programa de pós-graduação em Informática e Educação da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Uma demanda alta no campo psicopedagógico é relacionada às dificuldades de compreensão no sentido e nos estudos da matemática para os alunos do 7º ano do ensino fundamental. Sobre esse ponto de vista, os estudantes pré-adolescentes apresentam dificuldades para compreensão no estudo relacionado a frações, e uma forma que o nosso grupo encontrou de apresentar esse trabalho como uma experiência articulando a realidade e o conceito tangível foi proporcionar a esses alunos uma experiência de aprendizagem multidisciplinar envolvendo o campo de ciências, histórias, matemática e engenharia, buscando estimular a pesquisa, a criatividade, colaboração, abordando a partir dos princípios da BNCC, contextualizando também saberes desse componente curricular tão importante quanto a matemática. O nosso referencial teórico ele é apoiado na necessidade da interação do sujeito, do aluno discente, com o objeto. Isso aí a partir de um conceito piagetiano para o entendimento da abstração reflexionante. Munari aponta para nós que os estudos de Piaget referentes ao mecanismo de abstração reflexiva consideram esse processo como uma ferramenta pedagógica que ajuda o discente a conseguir superar as abstrações que a matemática requer. A partir do conceito de STEAM, de ciência, tecnologia, engenharia e posteriormente a matemática, o nosso grupo também apoiado numa perspectiva interdisciplinar, buscou essa experiência de portões associando grandezas inversamente proporcionais ao tópico de matemática com os conceitos de engrenagem e programação, que são situações do dia a dia que o estudante experiencia. A atividade proposta. Nossa pesquisa, então, foi a partir desse seguinte desafio. Um estudante do ensino fundamental foi desafiado pelo seu professor a criar uma tarefa baseada na metodologia STEAM que pudesse ser utilizada em diversos níveis de complexidade para ensinar o conceito de frações. Tal desafio consiste no problema de elevação de uma ponte rolante de um castelo medieval. Aí a gente já vai percebendo a característica da interdisciplinariedade do tema. O STEAM é um termo que surge nos Estados Unidos na década de 90, como já falamos, faz a junção das áreas das ciências, tecnologia, engenharia e matemática e é visto como um movimento educacional em muitos sistemas educacionais no mundo todo. Os objetivos específicos do nosso trabalho foram alinhados com a BNCC, buscando a questão da comunicação, melhorar as habilidades à medida em que os alunos apresentam e explicam suas soluções, pesquisa e análise, habilidades de pesquisa de raciocínio lógico, desde a questão da tecnologia utilizada na Idade Medieval e analisar criticamente as informações referentes ao programa. Respeito à autenticidade histórica no eixo ética e cidadania, promovendo a ética e o respeito, habilidades no projeto, educação tecnológica, desenvolver habilidades práticas de projeto, documentação e prototipagem, avaliação da viabilidade também, avaliar a viabilidade técnica de soluções propostas pelos alunos e feedback e reflexão. A BNCC, na questão da metacognição, que é um conceito também muito utilizado na abordagem psicopedagógica, fornece feedbacks e incentiva a reflexão sobre o projeto.
O desafio que o aluno teve foi entender pontes levadiças. O que são, onde as encontramos, quais os mecanismos que estão envolvidos em sua construção e movimentação. Para isso foi proposta então a metodologia STEAM e esses conceitos aqui onde o aluno passou a fazer as pesquisas. Juntamente a isso, fomos explorando o conceito de fração, que elas representam partes, pedaços, porções iguais ou também relações entre dois números. Normalmente possuem dois termos, numerador e denominador, como descrito aqui, de várias formas que pode ser apresentada, introduzindo esse conceito matemático. Utilizamos como situação prática, mostrando exemplos de um motor em funcionamento em diversas situações para os alunos. As engrenagens. Então, as questões colocadas. No sistema de engrenagem, existe uma delas que é motora, sobre qual é exercida uma força, um motor, uma alavanca ou um outro mecanismo. E as outras se movem, sendo que os dentes andam na mesma velocidade, conforme a figura ao lado. As engrenagens têm menos dentes, ela dará uma volta mais rapidamente com menos força, mas ela fará um trabalho menor, a volta é mais curta. Por outro lado, uma grande engrenagem faz um trabalho grande, mas requer mais força. A lei do menor esforço. E será que não dá para fazer pouca força e grandes movimentos? Claro, basta que termos uma engrenagem pequena que move uma grande. Aqui a nossa equipe de engenheiros, então, fez toda uma proposta de estudo e entendimento de qual seria a melhor solução para que a gente atendesse esse desafio. Então, quantas voltas em um minuto poderemos fazer? Basta inverter a fração e dividir 200 voltas dividido por 3, 66,66 voltas por minuto, 67 RPM. Se acoplarmos uma engrenagem maior junto à motora, por exemplo, colocamos uma engrenagem motora de 24 dentes e vamos acoplar uma de 40 dentes, maior. Veja que a engrenagem maior leva mais tempo para girar uma volta. Portanto, ela faz menos rotações por minuto. Mas quanto menos? Aí a gente faz uma regra de 3 simples, inversa e chega ao resultado. Vantagens dos processos. As roldandas. Usando uma força de 67 RPM e convertendo para 44,66 RPM, estamos criando um mecanismo de controle do portão, para evitar que ele se coloque com uma força demasiada nele. Se fosse conveniente para uma estrutura, usaríamos uma engrenagem menor no final para gerar o aumento do resultado, menos força para obter o mesmo resultado. Aqui tem uma série de exemplos de como nós fomos construindo a prototipagem, o corte, a criação do mecanismo no Arduino e também a programação via computador. Os resultados. A metodologia STEAM possibilita o protagonismo do aluno, ampliando seu universo de conhecimentos, ao experienciar propostas, permitindo que ele conheça e também reconheça nos diferentes momentos, a fim de alcançar um entendimento mais amplo e contextualizado na matemática, é o que nós chamamos de experimentação, experiência. O professor estar como um orientador, trocando ideias e levando o aluno à reflexão sobre as suas soluções, propicia o êxito do aluno a partir dos desafios outros e não somente no componente curricular da matemática. Foi construído, então, um sistema de ponte levadiça com roldanas dentadas que foi operacionalizado
por meio de uma plataforma programável de prototipagem eletrônica no Arduino, e ao término observou que os alunos tiveram uma compreensão melhor da matemática e sentiram-se mais motivados a estudá-la. Cabe em um momento futuro a criação de projetos para promover conexões similares entre outros tipos, tanto da matemática quanto de outras disciplinas. Aqui temos as referências básicas que vocês podem citar, organizando aí de forma melhor, e a gente fica à disposição para qualquer dúvida e qualquer pergunta.